Show. A gente vai falar agora de um caso que vem ganhando grande repercussão nos meios político e jurídico desde ontem. É a denúncia contra Glenn Greenwald e outras pessoas envolvidas na Vaza Jato. A gente começa conferindo a reportagem do Afonso Marangoni. Roda aí. O Ministério Público Federal denunciou o diretor do site The Intercept Brasil, Glenn Greenwald, e mais 6 pessoas por envolvimento na invasão dos celulares de 176 autoridades. Walter Delgatti Neto, Thiago Eliezer, Martins Santos, Danilo Cristiano Marques, Gustavo Henrique Elias Santos, Suelen Oliveira e Luiz Molição também foram acusados. A denúncia foi apresentada no âmbito da Operação Spoofing da Polícia Federal, que apura o ataque hacker. Glenn Greenwald foi denunciado, embora não tenha sido investigado ou indiciado. Para o procurador Wellington Divino de Oliveira, ficou comprovado que ele auxiliou, incentivou e orientou o grupo durante as invasões. A organização executava crimes cibernéticos por meio de 3 frentes: fraudes bancárias, invasão de dispositivos e lavagem de dinheiro. A denúncia tem como base um relatório da Polícia Federal que não trouxe evidências da participação de Glenn nos crimes investigados. Walter Delgatti Neto e Thiago Eliezer Martins Santos atuavam como mentores e líderes do grupo. Foram eles que grampearam autoridades como o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o coordenador da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol. O vazamento de mensagens do aplicativo Telegram veio à tona no ano passado, depois que Glenn Greenwald divulgou as supostas conversas no site The Intercept Brasil. Segundo o Ministério Público, Danilo Cristiano Marques era testa de ferro de Delgatti Neto. Já Gustavo Henrique Elias Santos desenvolveu técnicas que permitiram a invasão do Telegram. Suelen Oliveira, esposa de Gustavo, agia como laranja e recrutava nomes para participar dos ataques. Luiz Molição invadia terminais informáticos, dava conselhos sobre condutas e era porta-voz do grupo nas conversas com Glenn Greenwald. Os denunciados, exceto Glenn e Molição, são acusados de organização criminosa. Com exceção do diretor do The Intercept, todos os demais foram acusados de lavagem de dinheiro. Walter Delgatti Neto, conhecido como Vermelho, também é acusado de invasão de dispositivo informático alheio e interceptação ilegal com participação dos demais, exceto Suelen. Em agosto do ano passado, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar proibindo que Glenn fosse investigado. Para o ministro, a decisão era importante para garantir a proteção do sigilo constitucional da fonte jornalística. O procurador Wellington Divino argumentou que a decisão de Gilmar Mendes não foi descumprida, pois o diretor do The Intercept não é investigado no caso. Glenn Greenwald disse que a denúncia é um ataque contra a imprensa livre e contra o Supremo Tribunal Federal. Isso é obviamente uma retaliação pelo governo Bolsonaro. Nós nunca vamos ser intimidados para ninguém abusando o aparato do Estado. Nós vamos continuar a fazer nosso jornalismo. Estou fazendo nosso trabalho agora para a próxima reportagem e nós sempre vamos defender uma imprensa livre. Entidades de imprensa e autoridades como o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disseram que a denúncia contra Glenn é uma ameaça à liberdade de imprensa. O ministro Gilmar Mendes entendeu que a denúncia do Ministério Público Federal contra Glenn desrespeita a decisão que deu em agosto do ano passado. O presidente Jair Bolsonaro disse ser indiferente à acusação contra o diretor do site The Intercept Brasil. O advogado Ariovaldo Moreira, que defende Delgatti Neto, Elias Santos e Suelen, afirmou que as acusações são políticas e desprovidas de qualquer embasamento técnico. O juiz Ricardo Leite, da Justiça Federal em Brasília, é quem vai decidir se recebe ou não a denúncia. O Ministério Público Federal... Muito bem, vamos fazer conexão com Brasília, vamos lá pro quadradinho, microfone Jovem Pan, José Maria Trindade, muito bom dia, tudo certo aí, Zé? Salve, muito bom dia a todos. Tá certo ainda, o Congresso em recesso, o Supremo em recesso, mas nada para por aqui, né? Nada para, Zé, agora me diga uma coisa, para onde é que vai esse caso aí na sua opinião, hein? Olha, Silvio, antigamente eu dizia que tudo aqui acabava em pizza. Mas no momento, nos últimos anos aqui, tudo acaba no Supremo Tribunal Federal.
E os ministros já estão palpitando antes mesmo deste assunto chegar aqui nos tribunais superiores. Nenhum destes envolvidos aí tem foro privilegiado, mas já se trata de um assunto a ser discutido no Supremo Tribunal Federal. E é bom que isso aconteça. Silvio, este é um crime grave demais. Todas as constituições recepcionaram este sigilo das correspondências. Lá atrás, desde a primeira Constituição, já se falava em sigilo da correspondência. Abrir uma carta, né, era crime, e assim a situação foi se evoluindo. As cartas não existem mais, mas o sigilo das comunicações continua. Esse caso aí, eu não tenho consciência do conteúdo, não sei, mas posso adiantar que se trata de um crime que entrou na intimidade dos envolvidos, né? Coisas tipo conversas familiares, conversas românticas, íntimas, tudo isso está nesse conteúdo que foi para o Supremo, está também na Procuradoria-Geral da República, ou seja, muita gente tendo acesso a esse conteúdo roubado que traz também, além dessas conversas profissionais, conversas pessoais. Daí a gravidade deste crime de interceptação de telefones, não só dos envolvidos ali na Lava Jato, na investigação da Lava Jato, mas também presidentes da Câmara, Senado e presidente da República. Agora, vem a grande questão sobre a liberdade de imprensa. O Supremo Tribunal Federal discutiu naquele processo lá que tornou desnecessária a exigência do diploma para o exercício profissional do jornalismo, né? De que a Constituição, segundo o Supremo, define a liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela é superior, inclusive, à liberdade de imprensa, já que os meios modernos possibilitam o cidadão comum a se expressar através das mídias sociais. É por isso que eu acho que as mídias hoje têm a mesma responsabilidade de um veículo de comunicação. Pois bem, chegando a Greenwald, a Polícia Federal investigou, o delegado Flávio Zampronha chegou à conclusão de que não haveria, e ele, até o momento, indícios de que ele teria participado exatamente do crime, mas logo depois, e depois também da decisão de Gilmar Mendes de blindar Glenn Greenwald, apareceram provas, né? São troca de informações entre Glenn Greenwald e os bandidos que roubaram as mensagens, indicando que ele orientou, indicando que ele incentivou e o procurador não diz, mas ele também usou. É aí que mora o grande debate, até onde vai a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, que é maior até do que a liberdade de imprensa, e eu defendo muito, né, com muita ênfase essa liberdade, a orientação e a incentivar a praticar crimes. É aí que mora a distância. Isso vai parar no Supremo Tribunal Federal e entendo que ele foi além da liberdade de expressão para um incentivo a crimes praticados, né? É isso aí, Zé Maria, tô com você nessa, viu? Bom trabalho aí, um abração. Muito bem, obrigado, bom dia. Adrilis, no pique, teu comentário, diga lá. Ao que tudo indica, Glenn Greenwald não só participou, como orientou, através dos diálogos mostrados pelo procurador, a ação dos criminosos. Ele não falar meio turvo, ele fala quase que explicitamente em apagar, em esconder, em mostrar outras mensagens. O que se coloca é muito simples. Hackeamento é crime. Como o Zé Maria bem disse, invadir a privacidade para fins escusos das pessoas é um crime. O álibi do Glenn é que esses patriotas, né, com interesse público, que hoje se demonstraram ser bandidos, estelionatários, que lavam dinheiro, o procuraram para mostrar mensagens importantíssimas que mostravam a corrupção entranhada do Moro e das pessoas da Lava Jato. Não se mostrou rigorosamente nada, e agora se percebe pelos diálogos que o Glenn não apenas recebeu essas mensagens, como orientou, e quando você orienta a prática de um crime, você se torna também criminoso. É um exemplo muito factual. Se você recebe mensagens de alguém que está querendo roubar um banco, e você diz, olha, você vai nesse banco tal, você entra por essa porta tal, você mata o policial tal, mas não me envolva, não tenho nada a ver com isso, entendeu? Ou seja, você está orientando um crime, você está participando ativamente de um crime. Oi? Ele orientou o hackeamento assim?
em si. A partir do momento Como que ele fazer manda, o hackeamento, a partir do quem momento que deveria ele hackear. pede, ele sugere de apagar, esconder, escamotear algum tipo de imagem, como deixa muito claro no diálogo dele com um dos hackers, ele está sim orientando a ação criminosa de maneira taxativa e objetiva. E a imprensa, por sua vez, deu voz a esse tipo de crime e se coadunou também ao tipo de crime. Eu acho absurdo se colocar sob a prerrogativa de estabelecer uma atividade jornalística qualquer tipo de ação criminosa, como foi a feita pelo Glenn Greenwald. O Gilmar Mendes não pode proibir a investigação a qualquer pessoa que se arvore o título de jornalista e que promove exatamente o hackeamento e a invasão de privacidade das pessoas. O que o Glenn Greenwald cometeu, o que essa série de estelionatários promoveram, foi um crime baseado não em princípio jornalístico, mas um crime baseado num crime de ideopatia sociopolítica, de tentar jogar lama na maior instituição, no maior princípio de combate à corrupção que a gente teve, que foi a Lava Jato. Não se provou rigorosamente nada. Alguém pode dizer, as conversas, não há nenhum elemento jurídico probatório de condenação de qualquer coisa que tenha sido feita nesse material roubado, a não ser o próprio material roubado, que foi fruto de crime desses hackers, e agora, ao que tudo indica, a suspeita de crime do orientador desses hackers, o senhor Glenn Greenwald. Curioso, né, que você tem essa opinião, que a gente está vendo aqui diversos especialistas discordarem, inclusive analisando a própria peça da denúncia em relação ao que foi dito. Então, por exemplo, você tem aqui no Conjur um artigo escrito por professores de direito constitucional que têm doutorado e que, enfim, estudam isso e que caracterizam aí essa denúncia como inepta, arbitrária e abusiva. E aí é até legal essa matéria do Conjur, porque ela destaca as falas todas e explica por que essa denúncia seria arbitrária. Eu entendo que as pessoas não queiram ser hackeadas e que esse hacker aí responda pelos seus crimes. Entendo. Agora, querer culpabilizar o jornalista que trouxe isso à tona e, assim, sobre gravações que foram feitas anteriormente a esse contato, que esse é um ponto que todo mundo também está falando, ele não estava orientando o hack. O hack já tinha sido feito. Inclusive, na conversa, ele diz que não pode... de provas. Não é isso que ele orienta. Eles perguntam se eles devem ou não fazer certas coisas, e aí o Glenn fala, eu não posso orientar vocês. O que eu posso dizer é o seguinte... Eu vou citar textualmente, Paula. Aqui, nessa matéria, é legal, a gente pode ler a matéria inteira do Conjur são duas frases. Eu acho que é legal. Abro aspas para Glenn Greenwald. Como eu disse, não podemos apagar todas as mensagens porque precisamos manter, mas vamos ter uma cópia no lugar muito seguro se precisarmos. As mensagens ele tem para vocês, com nós já hacker. salvamos todos, nós já recebemos todos. Adriles. Eu acho que não tem nenhum propósito, nenhum motivo para vocês manterem nada. Sabe o que é interessante de você observar, Adriles? O Glenn acabou de dar uma entrevista agora para a Rádio Gaúcho, comentou sobre isso. A questão é a seguinte, o que ele não vai apagar? A conversa que ele teve com o hacker. Ele grava essa conversa e protege a fonte. É sobre isso que ele está falando. É o que ele diz. O hacker pede... A gente não sabe do teor total da denúncia. Ele não foi nem investigado, você está interpretando a partir de uma pessoa que você não gosta, que fez alguma coisa. Eu estou interpretando a partir da denúncia do procurador, Paula. Que é uma denúncia a partir da denúncia do procurador, que diz totalmente que ele pede para apagar a mensagem. É questionável aqui, Adriles. Você acredita e achou bom? Legal. Eu acho que muita gente tem bode do Glenn Greenwald. Tem muita gente que acha... Eu acho que muita gente que não gosta, que acha que o que ele faz é perseguição de pessoas, invasão de privacidade de pessoas para nada. Rendeu um prêmio para ele e muita gente até hoje acha que o Snowden foi um traidor da pátria, né? Mas nem no caso Snowden ele recebeu nenhum tipo de processo. O Glenn, você pode achar que ele não faz jornalismo, mas ele é experiente o bastante para, inclusive, nesta conversa, dizer, eu não posso aconselhar vocês. O que eu posso dizer é o seguinte... não posso aconselhar, mas pode apagar. Coloca no lugar seguro. Ele trocou com o cara. A conversa dele vai colocar no lugar seguro uma conversa que não tem nenhum problema, nenhuma implicação criminosa, Paula. Dele com a fonte, você tem que ter essa criminosa, é uma conversa entre dois criminosos. A fonte é secreta no jornalismo. Como é que você investiga o crime também deve ser mantido em segredo, Paula Carvalho? Que crime? O crime está sendo investigado. Isso é crime, hackeamento é crime. Mas esse está sendo roubar material privado de pessoas é crime. O que ele está pedindo é para esconder e manter em local seguro conversas suspeitas. Com problema de conversas, Paula Carvalho, que não
são suspeitas Conversas não de precisam fonte ser escondidas jornalista. ou não precisam ser Conversas apagadas. entre fontes jornalistas. Conversas entre podem criminosos. ser gravadas. Conversas entre criminosos. Jornalista e fonte, Uma grava-se pessoa, um fonte. criminoso pode que se se gravar arroga conversa. o poder de ser Vamos. jornalista não é jornalista, é criminoso. Vamos lá. Vamos ver, inclusive, se o Supremo vai acatar essa denúncia. Eu não sei, eu acho Sabe que não o que sei. é legal, Eu não Adriles? confio no Observar Supremo. fontes jurídicas. Eu não confio no Supremo, Porque o não confio em achismo que Gilmar a gente Mendes. tem a respeito das coisas aqui Não é nesse achismo, programa, isso é uma principalmente. citação textual. Não, então vamos ler o conjuro, Ele vamos tá trazer pedindo pra alguém apagar aqui e do esconder jurídico. mensagem. Não, pra apagar e não, esconder não, mensagem. ele fala de Mensagem que apagar não a tem troca problema, de não precisa ser conversa. escondida nem apagar. Não Meu é povo. isso, Adriles, você entendeu? Você não leu aqui o negócio. Vou te mandar a matéria do conjuro e vou publicar também aqui no meu Twitter, porque é legal ler a denúncia. Porque é isso. O jornalista pode gravar a sua fonte e tem o direito de não dizer quem é. Se agora chegaram nos criminoso também hackers pode. e eles incorreram num crime, esses hackers vão responder por isso. Eles vão responder por isso. Ninguém tem que ser hackeado. Agora, a informação que chegou na mão do jornalista, aí é diferente. Como é que um jornalista investiga, por exemplo, um caso de tráfico de droga? Ele nunca fala com o traficante, vocês acham? Como é que chegam essas Mas informações? ele não pode, ele não pode orientar a ação do traficante. Ele não a questão é orientou, essa. a ação já tinha acontecido anteriormente. Tá claro a Ele tá falando orientação da dele. conversa entre Meu povo, eles. olha só as mensagens, Acho estranho que ele apaguem não as foi mensagens. investigado, indiciado pela Polícia Federal, foi uma Vini, decisão particular. Condena-se a pessoal máfia, do mas Dom Adriles, Corleone é procurador. absolvido.